Paz do Senhor, professores, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, para falar sobre a lição número 11. Lembrando que a gente está falando dos juniores e que a gente está de 9 a 10 anos, é a idade que a gente está trabalhando, tá certo? Lembrando também que a história dos profetas, então esse trimestre é cheio de profeta, então coisas muito boas a gente vai aprender, porque cada lição traz a história de um profeta. E a gente está na lição número 11, a qual fala de Ageu, o profeta do templo. E quando a gente fala de templo, a gente fala de lugar sagrado. Só que o templo estava para reconstruir, estava totalmente parado. E você aí, professor, já começa a entusiasmar os seus alunos a fazerem ali uma lição abençoada, com muita dinâmica, com muita interação para a glória de Deus. Em primeiro lugar, não esqueça de orar, tá certo? Porque a gente já começa pedindo ao Senhor a graça, a misericórdia, a sabedoria, para que tudo dê certo. Pois sem Ele a gente não consegue fazer nada, não é verdade? Então a gente faz a intercessão, faz a oração com os pequenos e é bênção da parte de Deus, tá certo? E vamos começar a mergulhar na lição. Tem aqui, professor, antes da aula, você com certeza irá se preparar. Tem a conversa com o professor que fala da mensagem, do despertamento que Ageu traz para o povo. Pois o povo estava acomodado, o povo estava parado e não tinha mais desejo de construir o templo, de reconstruir. Eles tinham vindo do cativeiro, estavam em situação de desânimo, de acomodação. E Ageu chega ali para falar, para despertar e trazer essa vontade de eles voltarem a reconstruir o templo. A gente tem também o livro de Ageu, que é bem pequenininho, tá certo? E que você, professor, tem o para meditar. O manual vai trazendo como a gente discorrer, como a gente trabalhar a lição. Então você faz o para meditar no livro de Ageu também, lê, conversa com eles para que eles participem. Provavelmente eles vão ter dificuldade para encontrar o livro de Ageu, pois é um livro pequeno e não é um livro que é tão lido na igreja. Geralmente as leituras, né, são mais Mateus, Marcos, aqueles livros que eles conhecem. Mas você tem a oportunidade de trabalhar o livro de Ageu, um profeta maravilhoso que traz uma palavra de despertamento e avivamento. E é isso que nós precisamos viver também hoje. Pois Jesus está às portas, está às vindas e a gente precisa despertar. Então que nós possamos colocar isso no despertamento da aula para as crianças, tá certo? De antemão tem as figuras muito importantes que a gente sempre coloca, tá certo, professor? Aqui a gente vê o profeta, ele está na frente do templo. E aqui o templo está destruído. E as portas estavam fechadas. E a gente vê aqui ele pregando ao povo para a reconstrução do templo. O despertamento. Então você já vai colocando aí as figuras. Lembrando que as crianças gostam de trabalhar com figura, gostam de tocar, gostam de mexer. São visuais que colocam a dinâmica da aula mais ativa. E é bênção do céu também para você, professor. E a gente começa a entrar na escritura, na história de Ageu. A gente vê aqui que Ageu foi chamado para animar, para reconstruir o povo. E são essas palavras que você pode trabalhar na sala de aula no domingo. Colocando Ageu, sempre fale do profeta. Coloque o nome dele em evidência, porque aquele nome as crianças vão guardar no coração. E com certeza elas vão ficar, quando escutar alguém falando de Ageu, ela vai dizer, a professora da escola dominical falou, ele era um profeta e ele fez a reconstrução, despertou o povo que estava acomodado, tinha vindo do cativeiro e estava desanimado, não estava mais querendo caminhar, não queria mais ir para o templo, e ali ele trouxe a mensagem divina, uma mensagem de despertamento, coisa maravilhosa e abençoada, palavra de Deus. Então, professor, se prepara para a aula porque é bênção do céu, tá certo? Transcrevendo na história, a gente vê aqui que Ageu foi chamado para essa missão. E você, professor, também é chamado para cuidar desses pequenos meninos de 9 a 10 anos, como a gente falou, né? Que estão ali aprendendo e na melhor fase, na melhor idade, para captar toda a mensagem. A gente vê aqui que as pessoas daquela época, da época de Ageu, estavam ali procurando o seu conforto, estavam acomodados em suas casas. Para eles estava tudo bom.
Mas Ageu chega ali e diz, não, a obra está inacabada. O templo precisa ser reconstruído. E você percebe que desde o início eu estou falando palavras que a gente repete. E é isso que você pode falar na sala de aula. O profeta Ageu sempre repetindo, tá certo? Para eles memorizar, para eles conseguir guardar no coração. E quando alguém falar, ele diz, eu já sei dessa história. E pode até contar, tá certo? E você fala da acomodação do povo. Como o povo estava parado, estava estagnado, não queria ir ao templo, o templo estava inacabado e precisava ser reconstruído. Outra coisa também, professor, tem aqui a figura, sempre trabalhando com as figuras, tá certo? A gente vê o profeta Ageu pregando, e os sacerdotes Zorobabel e os príncipes da cabeça abaixo reconhecem que eles estavam em falta. A gente vê Ageu pregando com ousadia. O sacerdote Zorobabel estava lá também. E a gente vê os príncipes baixaram a cabeça. Eles reconheceram que realmente o templo estava parado. Precisava ser reconstruído. E você traz para as crianças, tá certo? Esse despertamento do cuidado de ir para a igreja, de quando chegar na igreja também participar dos cultos ativos, tá certo? Porque muitas vezes a professora está falando, mas tem aquele aluno que está desligado. Mas você com o visual, você traz eles para participar, tá certo? E ali interage com todos eles e é bênção do céu. E vai transcrevendo na história. Não deixe um pequeno tempo para a história é muito importante, então ela tem que ter um tempo maior. Então organização no ofertório, no louvor e um tempo maior para a história. Transcrevendo, continuando, a gente vê que Deus usou Ageu aqui para alertar os judeus, para despertar, pois eles não poderiam permanecer daquela mesma forma. E a gente coloca para as crianças que elas devem despertar também para orar pelo papai, pela mamãe, pela vovó, pela casa, para que Deus dê despertamento, porque muitos hoje estão sem força, estão desanimados. E até você, professor, você pode se dizer, eu estou sem força, eu estou cansado, eu estou numa rotina, eu não estou sentindo mais a presença do Senhor, mas que o avivamento chegue na tua vida, tá certo? Que você se sinta restaurado, fortalecido, pois nós sabemos que nós somos humanos, né? E a gente passa por altos e baixos na nossa vida, mas o Senhor é contigo, Ele tem te ajudado, Ele tem feito milagre, com certeza, na tua vida. E cada criança que você cuida, com certeza lá na frente terá uma missão, uma grande responsabilidade. E elas irão lembrar do professor da escola dominical, porque a gente lembra, não tem como esquecer. Eles deixam um legado, uma missão muito importante. Mas continuando aqui, a gente vai trazer agora a reconstrução do templo. A gente vê que o profeta Ageu aqui, ele estava mostrando quando o templo ele ficou totalmente restaurado. Ele vê a glória do Senhor, ele vê Deus, ele vê o brilho aqui dentro do templo. Como é bom a gente ver a obra do Senhor sendo restaurada. Então tem lares que precisam ser restaurados, tem casa das crianças que elas chegam e elas chegam com muita bagagem, porque em casa não está nada bem. Mas que no final dessa aula, professor, você faça também uma oração pelos lares, tá certo? Pelas nossas igrejas, pelo ministério, colocando também eles a despertar para orar. É muito importante. A gente vê também que o objetivo, o professor tem que saber qual é o objetivo que ele está fazendo naquela lição, naquele domingo. Lembrando, eu coloquei aqui também o nome de Ageu, do profeta, para ficar em evidência, é o trabalhar no domingo e a repetição, ela traz a memorização da história para as crianças. A idade deles são muito boa para aprender e para guardar no coração. Como a gente estava falando, o objetivo da lição é ressaltar a casa de Deus como lugar importante, um lugar para a nossa vida espiritual. É um lugar de refúgio, é um lugar que a gente busca a presença do Senhor. E você traz a importância para as crianças, tá certo? O nosso manual, ele trouxe uma dinâmica muito boa e eu trouxe para vocês também. Ele deu a ideia da gente trazer uma vasilha, você traz transparente e coloca feijão. Aí que coloca? Cola no final e você vai colocar eles e eles vão colar. Mas você vai acrescentar dentro da vasilha alguns feijão sem colar. Isso você não vai contar para a criança, você vai trazer já preparado.
E você vai colocar esses feijãozinhos aqui solto. Você observou que os primeiros estavam colados. E esse aqui que eu joguei estava solto. E a gente coloca, criança, eu tenho algo para mostrar para vocês. A gente vê aqui um recipiente e a tia colocou alguns feijão nesse recipiente. E eu vou fazer algo e quero que vocês digam o que foi que aconteceu. Aí vocês mostram para a criança, tá certo? E diga, olha criança, eu vou passar esses feijão aqui, eu vou embocar a vasilha e veja o que vai acontecer. Automaticamente, você coloca outra vasilha para não fazer aquela espalhada toda, tá certo? E você deixa assim. Eles vão observar que nem todos os feijão caíram, só alguns. Aí você traz ao despertamento, que é a dinâmica que a gente quer trazer. A dedicação à casa do Senhor seja por inteiro. Não dá pra gente fazer a obra do Senhor. A base tá bonitinha, eu fiz a metade, ficou legal. Não dá pra fazer dessa forma. Ela tem que ser por completo, tá certo? Então, cada dia a gente vai melhorando, vai buscando ao Senhor, vai despertando aqueles que a gente encontra no meio do caminho, estão desanimados, e a gente dá uma palavra de ânimo, e a gente vai pregando o evangelho, sempre dizendo às crianças a dedicação que Ageu teve e a preocupação do despertamento para a reconstrução do templo, despertando ali os judeus para reconstruir. Mesmo assim, em nossa vida, que nós possamos despertar, e a obra, ela não pode ficar inacabada. Cada dia é uma reconstrução, e você trabalha ali com as crianças, tá certo? Que elas possam testemunhar, que elas possam viver. Não esqueça, professor, de chegar cedo, organizar a sala, se preparar, tá certo? Tem também a atividade que é muito importante para que o professor ali trabalhe com as crianças. Se elas não tiver a revista, pois a gente sabe que nem todas têm, mas se você, professor, puder, coloca durante a semana, imprime, faz aqui o questionário que a atividade já traz, tá certo? Para compartilhar, e você vai ali distribuir para todo mundo fazer a tarefa e todo mundo vai participar. É muito importante, professor, a preocupação que a gente tem de estar sempre colocando a palavra de Deus em evidência. A gente faz a dinâmica, a gente conta a história, mas a gente tem que trazer novamente para a palavra. Então você faz, criança, a gente começou falando sobre Ageu e a gente vai terminar falando sobre Ageu. E você coloca aqui o memorizando, que é o versículo que desperta aqui para falar, que é: certamente que vocês sabem que são o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em você. Aí a gente vai dar um pulinho agora para o livro de Coríntios e você pede para eles abrir 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 16. É o que falou que nós somos templo de Deus, né? E fala aqui que o Espírito de Deus vive em nós. Desperte as crianças, porque nós somos morada do Espírito Santo, e que eles possam saber disso. Então não esquece de fazer o memorizando com ele, e sempre a palavra de Deus. Coloque em evidência. E uma coisa, não tem como falar a palavra de Deus desanimada, de forma nenhuma. Palavra de Deus é poderosa. Professor, quando você estiver ministrando a palavra para suas crianças, com certeza Deus estará agindo na sua vida. E aquelas crianças tão pequenas, cada um com suas histórias, com suas trajetórias, de suas famílias, elas vão memorizar, pois tem uma mente muito fértil, muito boa, e a idade permite para isso. Então que você, professor, invista na palavra do Senhor para os seus pequenos e desperte ele, e que nesse domingo ele não esqueça mais do profeta Ageu, tá certo? Então, dedicação ao templo. Quando a gente fala de Ageu, quando a gente fala de Ageu, a gente fala de reconstrução. Perceba que eu sempre repito algumas palavras. Por quê? Porque traz a memorização. Então ele vai sair daquela aula, e se alguém perguntar: ô João, ô Maria, ô Pedro, o que foi que você aprendeu hoje? Ele vai falar: é o profeta Ageu. E o que foi que aconteceu? Ele falou sobre a casa do Senhor, sobre o templo, ele falou sobre reconstrução. Não esqueça, professor, tá certo? De enfatizar, colocar a palavra de Deus em evidência, e dará tudo certo em nome de Jesus. E não esqueça que você está fazendo uma grande obra. Curte aí, tá certo? Essa lição número 11 do Junior. Compartilha o trabalho
Passa dica para nós, pois tem muitos professores que interagem e com certeza só vem acrescentar. E que Deus abençoe a tua vida, a tua classe, tá certo? Cada aluno que você tem, a escola dominical onde você faz parte, que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos orar pelas nossas crianças, para que Deus cuide, permaneça cuidando, dando livramento e ensine a criança no caminho que deve andar. Bíblia, a aula tem que ter Bíblia e tem que ter o tempo todo a presença do Espírito Santo. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.